E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao Código 171, eu sou o NJ e hoje a gente vai falar de um caso que, cara, quando eu descobri essa história, eu não acreditei. Você já ouviu falar do Banco Noroeste? Então, esse banco ele caiu num golpe tão absurdo, tão bem arquitetado, que até hoje ele é estudado em cursos de MBA pelo mundo inteiro. E o pior de tudo, quase ninguém sabe dessa história. Ano de 1995. Um executivo do Banco Noroeste, lá em São Paulo, chega no escritório numa segunda-feira qualquer e liga o fax. A mensagem vem da Nigéria e no papel tem o selo oficial do Ministério da Aviação nigeriano. O convite? Investir num novo aeroporto internacional em Abuja, a capital da Nigéria. Retorno garantido, lucros altos, negócio internacional, prestígio, o escambau. Só que tinha um detalhezinho aí. Esse aeroporto nunca existiu. Entre 1995 e 1998, ou seja, 3 anos, o Banco Noroeste transferiu mais de 240 milhões de dólares para esse projeto. Para você ter uma noção do que isso significa, pega tudo que você ganha em um ano, multiplica por 200 vezes. É esse o tamanho da burrada. Ou também você pode pensar assim, é tipo você vender o seu carro, da sua casa, pegar empréstimo no banco, tudo isso para investir num negócio que o cara te ofereceu pelo WhatsApp ou pelo marketplace do Facebook. E isso tudo sem você conhecer ele pessoalmente, sem ver contrato registrado, sem nada. Só porque os documentos pareciam bonitos e o cara falava muito bem. Loucura, né? Esse foi o maior golpe corporativo do Brasil. E você provavelmente nunca ouviu falar disso. Então, segura aí que hoje a gente vai destrinchar essa história do começo ao fim. A história do homem que vendeu o aeroporto falso e dos banqueiros bilionários que compraram a ilusão. Beleza, mas antes de entrar no golpe em si, você precisa conhecer os personagens dessa história. Porque olha, é muito fácil julgar depois, né? Como é que um banco caiu nisso? Mas quando você entende quem eram essas pessoas, começa a fazer mais sentido. De um lado, você tem o Banco Noroeste, fundado em 1945, controlado pela família Andrade Vieira, aquele banco tradicional, sabe? Sede bonitona em São Paulo, agências pelo país todo, tipo aquele banco que seu avô tinha conta, conservador, com cara de sério, de confiança, e os executivos. Então, era tudo homem de meia idade, cinquentão, cabelo grisalho, bem cortado, aquele perfil, sabe? O tipo de cara que você vê no lounge do aeroporto de Guarulhos tomando uísque antes do voo executivo na sala VIP. Uma galera que tem um estilo de vida diferente, né, pessoal? E essa galera achava que sabia tudo sobre finanças internacionais. E do outro lado? Do outro lado você tem Emmanuel Nude. Imagina o seguinte, esse Emmanuel Nude, ele era um cara nigeriano, né? Uns 40 e poucos anos. Ele também era ex-diretor de um banco que se chamava Union Bank of Nigeria. Ele tinha um inglês perfeito, um sotaque britânico muito educado, ele falava muito mansinho, só que com autoridade. Também se vestia muito bem, né? Usava ternos italianos, relógio suíço. E esse cara, ele tinha muita presença, né? Quando ele entrava numa sala, todo mundo parava pra prestar atenção. Você já deve ter encontrado alguém assim. Ele tinha uma postura ereta, um olhar firme, um aperto de mão muito confiante. Ele era carismático pra caramba. Pensa naquele vendedor de loja que te convence a parcelar um tênis de R$ 2.000 no cartão, mesmo você sabendo que não deve ou que você não pode. No dia era isso. Só que ele jogava no nível dos bilhões, né, galera? Ele não era de parcelas no cartão. E ele também tinha uma coisa que todo grande golpista tem. Ele sabia ler pessoas, sabia exatamente o que você queria ouvir, sabia qual era o teu sonho, ele entendia quais eram as tuas ambições e fraquezas. E o mais importante, ele sabia como fazer você acreditar nele. Por que esse golpe deu certo nessa época? Porque o Brasil estava vivendo num momento muito específico. A gente tinha acabado de sair da hiperinflação. Quando seu avô conta que o preço do pão mudava durante o dia no supermercado, ele não mentiu. O plano real tinha acabado de chegar em 94 e a inflação estava se alinhando, ou seja, estava sendo domada naquela época. Todo mundo estava com aquele clima de e com aquela sensação de agora vai, que agora vai dar certo, que mudamos a moeda, corrigimos a inflação. E os bancos brasileiros não queriam perder tempo, eles queriam mostrar para o mundo que a gente não era mais aquele país que estava quebrado, que estava com a inflação estourada. Queriam fechar negócios lá fora, aparecer nos grandes jornais e ser respeitados internacionalmente. Era tipo quando você limpa o nome, sabe? Paga as dívidas e quer provar pra todo mundo que mudou de vida. Só que nessa ânsia de provar, de ser aceito, de estar nesse nível, a gente também baixa a guarda. E nesse cenário de ambição, de ego, de eu quero ser o cara que fechou o negócio internacional,
Nude teve uma grande ideia. Uma ideia genial ou diabólica, depende do ponto de vista. Ele ia passar por Paul Oguma. Ó, peraí, deixa eu te contextualizar quem é Oguma, porque isso é muito importante. Paul Oguma era, na época, uma das figuras mais respeitadas da África inteira. O cara era muito foda. Ele era um economista formado em Londres, PhD e consultor do FMI. Tipo, o cara que todos os banqueiros internacionais, pelo menos de nome e de reputação, conheceu. E Nude, como a gente falou ali antes, ele não brinca com um cartão de crédito. Ele brinca com milhões e bilhões. E Nude ia fingir ser nada menos do que Paul Oguma, o presidente do Banco Central da Nigéria. É tipo você fingir ser o Campos Neto, o presidente do Banco do Brasil, para fechar um negócio com um banco americano, entendeu? A audácia é tão absurda que ninguém imagina que alguém teria coragem de tentar. E é justamente por isso que funciona. Beleza, agora vem a parte onde o bicho pega, né? Nude e a galera dele montaram uma operação que é digna de filme de Hollywood. Eles criaram documentos oficiais do Banco Central da Nigéria, papel timbrado, carimbo, assinatura, tudo. Cartas com firma reconhecida, falsas, mas perfeitas. Contratos de construção do aeroporto com valores detalhados, cronograma, planilhas de custo e até garantias bancárias internacionais eles falsificaram. Tudo impecável. E aqui vem o melhor. Sabe qual tecnologia eles usaram para aplicar esse golpe? Fax, telefone fixo e reuniões presenciais. Nada de internet, nada de hacker, nada de deepfake. Só papel, caneta e a boa velha arte de enganar. O primeiro contato foi em 1995. Chegou um fax no Banco Noroeste, endereçado ao diretor de Relações Internacionais, que dizia o seguinte: Prezado senhor, o Banco Central da Nigéria tem o prazer de convidá-lo para uma oportunidade única de investimento em infraestrutura. Blá 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 blá. É tipo a diferença entre comprar uma bolsa falsa na rua e comprar uma réplica perfeita numa loja chique. O esquema é o mesmo, mas a execução é outra. E o projeto? Cara, o projeto era irresistível, tá? Um novo aeroporto internacional em Abuja. A Nigéria estava crescendo, ela precisava de infraestrutura, tinha um retorno prometido, tá? 500% em 3 anos. Ó, deixa eu traduzir isso pra você. É tipo assim, eu chego pra ti e falo: ó, entra na academia hoje que daqui 3 meses você vai estar com o shape do Chris Hemsworth. Sem dieta, sem treinar pesado, só com o shake que eu vou te vender. Impossível? É óbvio, né? Mas quando você já tá imaginando o resultado, a lógica some, mano. O cérebro desliga o alarme de isso é furada. E os executivos do Noroeste embarcaram. Literalmente. Então eles foram para Lagos, a antiga capital da Nigéria, foram recebidos em escritórios muito chiques, com secretárias, motoristas, seguranças. Conheceram os representantes do governo, isso entre aspas, tá, galera? Imagina a cena. Um brasileiro de terno, 35 graus de calor, sendo levado em um carro oficial para reuniões estratégicas, assinando documentos em mesas de mogno, se sentindo o cara que ia fechar o negócio da década. Sabe quando você vai comprar um carro e o vendedor te trata como se fosse o Elon Musk? Te oferece café, te chama de doutor, fica te elogiando. Você até sabe que isso é teatrinho, só que funciona, né? Porque todo mundo gosta de se sentir importante. De 1995 até 1998, o Banco Noroeste foi fazendo transferência atrás de transferência, 191 milhões de dólares diretos. Sim, 191 milhões de dólares diretos, como se fossem Pix, tá, pessoal? E também mais de 51 milhões em cartas de créditos internacionais, tá? Tipo ordem de pagamento. E o total foi 242 milhões de dólares. Em valores hoje, se a gente fosse corrigir, mais de 430 milhões. E o aeroporto nunca saiu do papel. Literalmente, nem projeto arquitetônico existia. Mas ó, o golpe não parava por aí não, viu? Segura essa informação aqui que é de doer, tá? Parte desse dinheiro foi lavado aqui no Brasil. Por quem? Você deve estar se perguntando. Uma mãe de santo. Isso mesmo, uma mãe de santo, envolvida no esquema lavando milhões de dólares de um golpe nigeriano. Ela usava contas bancárias, comprava imóveis, terrenos, tudo para esconder o rastro da grana. Uma ponte improvável entre São Paulo e Lagos. Tipo assim, quando a realidade supera a ficção, até o roteirista desiste. Então vamos lá, né? Como é que descobriram esse golpe? Porque olha, durante 3 anos, ninguém desconfiou de nada, até que em 1998, o Castelo de Areia começou a desmoronar. Teve uma auditoria de rotina na filial do banco em Madrid, e um auditor começou a reparar umas paradas estranhas. Movimentações gigantes, sem origem clara, contas fantasmas, transferências autorizadas por gente que já tinha até saído do banco. Quando começaram a puxar o fio,
o banco inteiro desmoronou. Imagina a cena: Madrid, 1998, escritório do Santander. Isso mesmo, o Banco Santander que você conhece hoje incorporou o antigo Banco Noroeste. Um cara jovem, recém-formado, olhando planilha no Excel, ele vê uma transferência de 15 milhões de dólares para uma conta na Suíça, autorizada por um diretor do Banco Noroeste que tinha sido demitido 6 meses antes. É tipo tu olhar na extrato do teu cartão e ver uma compra assim de 50 mil reais numa loja que você nunca visitou, numa cidade que você nunca foi. E autorizado com a sua senha, mas você sabe que não foi você. Ele chama o supervisor dele chama o gerente chama o diretor, e quando abrem a caixa de Pandora, descobre que não é só uma transferência, são dezenas. O prejuízo foi tão grande que o Noroeste estava tecnicamente falido. Em novembro de 98, o banco foi vendido para o Santander, como eu disse anteriormente. Naquele mesmo ano, quando esse rapaz estava fazendo auditoria, foi quando foi visto isso, porque o banco estava sendo vendido até então para o Santander com uma robustez, em questão de caixa e ativos. Porém, quando foram ver, quando esse jovem fez essa auditoria, o valor que estava sendo negociado foi reduzido. Foi comprado por uma fração do valor que estava sendo negociado, junto com os ativos. E aí, junto com tudo isso, veio o escândalo. As investigações levaram anos. Brasil, Nigéria, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, Polícia Federal, FBI, Interpol, todo mundo entrou na dança. Em 2001, finalmente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Emanuel Nude foi preso em Lagos em 2004, julgado em 2005 e condenado a 25 anos de prisão e a pagar indenizações milionárias. Mas e o dinheiro? Cerca de 200 milhões de dólares nunca foram recuperados. Evaporaram em contas offshore, empresas de fachada e imóveis de luxo espalhados pelo mundo. É tipo quando você derrama café no sofá e tenta limpar. Mas o café já entrou no tecido, já manchou lá embaixo, já se espalhou. O dinheiro foi derramado no sistema financeiro global de um jeito que nunca mais dá pra juntar de novo. Beleza. Agora deixa eu te explicar uma parada que a maioria das pessoas não percebe sobre esse caso, tá? Esse golpe ele não deu certo, não foi porque não tinha uma tecnologia, tá? Ele deu certo por 3 fatores humanos. E eu preciso que você entenda isso, porque esses mesmos fatores continuam derrubando gente até hoje. O primeiro fator aqui, que foi a vaidade corporativa desses executivos, né? Os executivos do Noroeste, eles queriam ser os caras que fecharam um negócio internacional do século. Queriam voltar pro Brasil e contar pros colegas dos clubes que eles fecharam um ótimo negócio no exterior. É tipo assim, você já comprou alguma coisa só pra contar pros teus amigos? Tipo um carro, um relógio, uma viagem? Pois é, agora multiplica isso por 1000. O ego é o combustível de todo grande golpe. Sempre foi e sempre vai ser. E o segundo fator foi a falha na governança desse banco, né, gente? Poucas pessoas no banco tinham poder para autorizar transferências milionárias. E essas pessoas não faziam verificação cruzadas. Elas apenas assinavam e o outro confiava. É tipo assim, imagina que você tem uma empresa e que essa empresa tem um sócio. Vocês dois podem assinar cheques e autorizar pagamento. Essas coisas de banco de conta de empresa. Aí você entra no extrato e vê uma transferência de, 50 mil, que você não fez, né? Mas como você confia no teu sócio, você pensa, deve ter sido o pagamento de algum fornecedor, algo muito importante. Você não questiona porque você imagina que o seu sócio, né, ele sabe o que tá fazendo. E o teu sócio também faz a mesma coisa com uma transferência que você fez, por exemplo, de, 30 mil. Que você autorizou. Ninguém pergunta nada um pro outro, ninguém confere, ninguém questiona. E até que um dia a conta vai estar zerada. Era exatamente isso. Não tinha checklist, não tinha espera aí, deixa eu conferir com você. Era confiança cega entre meia dúzia de diretores. Meia dúzia de diretores. E o terceiro fator, e esse aqui é o pior de todos, foi a ausência de due diligence. Pera aí, como assim? O banco tá financiando um aeroporto na Nigéria. Eu preciso que você entenda isso aqui é uma loucura, tá? Imagina que você é o dono desse banco, ou o diretor, e você está transferindo mais de 200 milhões de dólares e ninguém pega um avião para dar uma olhada no terreno desse aeroporto. Será que ninguém tinha tempo para isso, não? Ninguém liga pro Banco Central da Nigéria para confirmar a informação. Ninguém contrata, um escritório ou contata a parte jurídica do banco, né, para verificar esses documentos. É tipo assim, você emprestou 100 mil reais para teu primo que você não viu há 10 anos só porque ele mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que tá com um negócio da China que vai dar 300% de retorno. E você nem liga para escutar a voz dele, só manda o dinheiro, manda o Pix. Hoje em dia, esse caso é estudado em todo o curso de compliance e gestão de risco do mundo. Harvard, MIT, FGV, todo mundo usa esse caso como exemplo clássico. Por quê?
porque ele provou que não importa o tamanho da instituição. Se você ignora o básico, você cai. Depois desse escândalo, bancos do mundo inteiro mudaram os protocolos, a verificação em múltiplos níveis, investigação em campos obrigatória, cross-checking com autoridades internacionais. Tudo o que deveria ter sido feito antes de transferir 242 milhões de dólares para um aeroporto invisível. Então o que a gente tira dessa história? Emmanuel Nude ficou conhecido como o homem que vendeu o aeroporto falso, e o Banco Noroeste entrou para a história como o banco que comprou uma ilusão. Nude cumpriu parte da pena, foi solto anos depois por bom comportamento. Dizem que ele mora em Lagos até hoje, ele é dono de vários imóveis, investidor em negócios legais, pelo menos agora. Isso é um lembrete cruel de que no mercado financeiro a fronteira entre o gênio e o otário é muito mais fina do que parece. Porque no fim das contas, golpes não acontecem porque existem mentirosos. Eles acontecem porque sempre existe alguém querendo acreditar. E essa é a lição mais importante dessa história. Não é sobre ser esperto o suficiente para não cair. É sobre ser honesto o suficiente para admitir que qualquer um pode cair quando o ego tá no comando. Bom, esse foi o episódio 1 do Código 171. Se você curtiu essa história, me faz um favor, tá? Segue esse podcast, deixa uma avaliação de 5 estrelas, lança um comentário aí se você puder e compartilha com aquele teu amigo que acha que entende tudo de finanças, mas que cairia bonito num golpe desse. E no próximo episódio, a história do homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes para o mesmo comprador. Você acha que é impossível? Bom, os parisienses de 1925 também achavam. Até mais, galera. Beijão.